Perdão, Brazilians! Eu sou o Levi, nós vamos falar do Chicago Bears e do seu adversário agora na semana 14, o San Francisco 49ers. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, acessa todas as redes aí, ó, Instagram, X, enfim, vou deixar todas as notícias que eu puder em português e você vai acompanhando o Chicago Bears. O Chicago Bears vai agora com o head coach interino Thomas Brown enfrentar o San Francisco 49ers. O 49ers que perdeu agora nessa última semana para o Buffalo Bills, uma neve incrível nessa partida. E também parece ter perdido um de seus principais jogadores, o Christian McCaffrey. Os Niners têm aqui no seu elenco o Brock Purdy como quarterback. McCaffrey está lesionado, então as ações têm sido realizadas pelo jogo terrestre com Jordan Mason. O tight end George Kittle é um dos top em touchdowns. O wide receiver Deebo Samuel e Jawan Jennings é o outro wide receiver que tem aparecido nesse ataque. Do lado defensivo temos Nick Bosa e Fred Warner como os comandantes da defesa. E aí a gente vai partir para o nosso primeiro tópico, né? Ou no caso o segundo, né? Porque eu já apresentei aqui a equipe dos 49ers para vocês. Então, o segundo tópico, estatísticas. E estatísticas a gente vai mostrar um pouquinho do que o 49ers tem apresentado tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Atualmente o ataque do 49ers é o 15º da liga com 22,5 pontos de média por partida. O jogo de passe em jardas é o 9º colocado e conseguiu aí ficar em 20º no número de touchdowns através do jogo aéreo. Já no jogo corrido é o 7º em jardas e 15º em touchdowns marcados através do jogo corrido. O ataque tem mostrado aí uma média boa, top 10, né? Em passe na questão de jardas e corrido, né? Em jardas. Na pontuação fica em 15º, então é um ataque que está na parte de cima da tabela, né? Não é um ataque tão ruim assim, tem oscilado nas últimas partidas. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui do lado defensivo, eu já faço um resumão. Defesa, 24,6 pontos por partida, 25º time da liga. Já a defesa com relação a jardas cedidas, no jogo aéreo é a 4ª posição, 12º em touchdowns tomados no jogo aéreo, no jogo corrido em jardas 15º e 31º em touchdowns tomados no jogo corrido. É uma equipe que já chegou no Super Bowl 2 vezes, né? Então a gente tem que ter um certo respeito com essa equipe que está sofrendo com lesões. Para quem assistiu o Receiver, né? Quem assistiu a temporada de Receiver viu o quanto os Niners sofreram no final da temporada com lesões, e acredito que isso está se carregando aí para essa temporada também, e o rendimento da equipe acabou caindo, né, nesses últimos jogos. Apesar de ter alguns números bons de estatísticas, o ataque acaba conseguindo conduzir para muitas jardas, ou conseguiu conduzir para muitas jardas no início do ano. Nos últimos 3 jogos acabou caiu bastante nos últimos 3 jogos. No início eram mais de 200 jardas passadas por jogo, agora é uma média de 143 jardas, sendo que no último jogo passou para 86 jardas, né? Foi o jogo da neve, sim, mas a gente vê que sofreu bastante os Niners nessas últimas semanas, né? Enfrentando o Seahawks, enfrentando o Packers, enfrentando agora o Bills. O time não teve um desempenho muito bom, né? E aí a gente vai observar aqui o nosso mano a mano para falar de Bears e Niners. Bom, se fosse para falar de quarterback, né, Caleb Williams ou Brock Purdy, eu prefiro Caleb Williams, mas pelo desempenho que nós temos esse ano, eu vou dar um empate.
Caleb Williams está em ascensão, o Brock Purdy deu uma caída, então eu vou deixar aí um empate nos quarterbacks. Né? No lado do jogo terrestre a gente tem os running backs, e nesse caso eu vou passar a dar uma preferência, ou dar uma vantagem, ia falar advantage, né? Dar uma vantagem para os Niners, o 7º jogo corrido da liga em jardas, com o running back Jordan Mason, né? Jordan Mason, que está assumindo aí a responsabilidade de correr com a bola, já que o McCaffrey sofreu com lesão, não jogou boa parte da temporada e agora parece que teve uma lesão que finaliza a temporada dele, né? Já a linha eu vou com os Niners. Os Niners têm uma linha mais consistente há muitos anos e os Bears ainda precisam melhorar muito nessa questão de proteção de passe e também, né, uma linha mais consistente, até porque sofre muitas lesões, então muda quase que toda semana. Os wide receivers, os recebedores, eu fico com o Chicago Bears. Estou feliz com esses wide receivers. Se eles pararem de dropar bolas, a gente vai ter muito mais sucesso, muito mais jardas avançadas no campo. No lado defensivo, eu vou ficar com a linha de defesa dos Niners. Os Niners têm uma linha de defesa com o Nick Bosa e apresentam um trabalho muito bom, já um trabalho consistente. A linha de defesa dos Bears já está sofrendo sem o Andrew Billings e o Montez Sweat baleado. Linebackers, fico com os do Chicago Bears. O TJ Edwards tem sido um monstro em tackles. E na secundária eu fico aqui na dúvida, mas pelo que a defesa da equipe do 49ers tem apresentado contra o jogo do passe e a dos Bears também, né? Acho que eu vou deixar um empate na secundária. É um time forte esse do 49ers, apesar de não estar tão bem nesse ano, né? É um time forte, tem que estar atento, né? E com isso nós vamos falar das chaves do jogo. Uma das chaves do jogo é a nossa defesa. A nossa defesa precisa explorar muito bem formas de roubar a posse de bola da equipe dos Niners. A equipe dos Niners sofreu muito, se eu não me engano, nas últimas 3 semanas. São 8 turnovers, né? 8 bolas que o ataque acaba cedendo. Então os Bears têm que aproveitar esse momento para poder roubar a posse de bola. Então essa é uma das chaves, né? Segurar o ataque dos Niners, conseguir segurar o jogo corrido, provocar turnovers, isso vai ser importante para a defesa dos Bears. A equipe de ataque vai ter que se mexer aí para explorar essa defesa dos Niners, que é perigosa. Precisa explorar um pouco mais do jogo terrestre, né? Como eu falei aqui, o jogo terrestre aí é o 15º na defesa, 31º em touchdowns, então a gente precisa explorar um pouquinho do jogo corrido para dar um pouco de folga para o Caleb, né? Para conseguir explorar aquelas ações de play action, bootleg, saindo um pouquinho do pocket, se possível, para poder passar a bola em profundidade. Então se o jogo terrestre conseguir entrar, a gente vai ter uma boa chance aí de explorar bem essa defesa, colocar a defesa com aquele cobertor curto, ou cobre a parte de baixo nas linhas, ou cobre mais em profundidade, ou então tenta cobrir os dois e abre espaços para que a gente tenha mais possibilidades de passe também. Então é uma boa você ter o jogo terrestre funcionando, né? Com isso, tendo tudo isso passado a limpo aqui, vamos falar de quem nós ficaremos de olho. Bom, não tem como não ser o head coach interino Thomas Brown. Ele mesmo deu entrevista, falou que não vai ficar nas tribunas, que ele não quer ser o primeiro head coach a ficar nas tribunas para passar as jogadas, e a princípio, né, a intenção dele é ficar na sideline, ali na lateral do campo, instruindo a equipe. Então não tem como não ser ele o destaque para a gente
ficar de olho aí nessa partida, porque ele tem a responsabilidade de ajustar tudo aquilo que faltava, né? Ele deu declarações que eu gostei. Por exemplo, futebol americano é um jogo violento e quem é violento é recompensado dentro desse jogo. Então eu vejo isso como uma mudança de mentalidade, de agressividade, seja na defesa, seja no ataque. E isso para mim é importantíssimo. Muita gente brinca e fala que ele parece o Mike Tomlin e de fato vai lembrar o jeitão do Mike Tomlin. Então, cara, eu torço para que ele dê certo, mas ainda tenho muito receio, né, em pensar ele em longo termo aí, né, em longo prazo. Mas nessa partida vamos ficar de olho aí, Thomas Brown. Thomas Brown, que é um dos que a gente pode dizer aí que foi candidato a head coach na última temporada, né, procurou aí ter essa possibilidade de trabalho e agora tem essa oportunidade, e a gente vai ter uma sequência de jogos para saber se ele vai poder ser um dos candidatos a head coach do Chicago Bears para o ano 2025. Dito isso, a gente tem uma expectativa de pontos. E eu, vendo as últimas apresentações dos Bears, eu acredito que os Bears vão conseguir pontuar um pouco mais de 20 pontos. Mas acho que os Niners também vão pontuar mais de 20 pontos. Acho que os Niners vão ser uma equipe um pouco mais sólida, vão explorar um pouquinho mais o jogo corrido e dar aquele timing para o Brock Purdy que vai ser perigoso para Chicago, né? Se a gente conseguir forçar alguns turnovers, ficar competitivo na partida, ter um ataque mais consistente, a gente pode aí entrar nessa partida com um pouquinho mais, mas acho que a vantagem é dos Niners, eles são favoritos, apesar de não estar com uma temporada boa. Diz aí o que você acha, deixa o seu comentário, corneta, porque é isso que a gente faz aqui, a gente corneta head coaches, managers, donos de franquias, né? Então fica aí nesse comentário o seu like ou seu dislike, a sua vontade de falar alguma coisa a respeito dos Bears e vamos seguindo, né? O vídeo vai ficando por aqui, esperamos, quem sabe, uma vitória do Chicago Bears. E eu ainda, olha, estou esperançoso de que os Bears venham competitivos e de repente ganhem essa partida, né? Então vamos ver aí o que o trabalho de Thomas Brown vai dizer, né? Quem vai chamar as jogadas na defesa vai ser o Eric Washington, que eu acho, quando eu olho as entrevistas dele, que ele tem muito mais perfil de head coach do que tinha o Eberflus. Então acho que a gente tem caras bons ali, apesar de ter esse problema com o Eberflus e com o Shane Waldron, acho que esses caras são bons e de repente a gente pode ver uma coisa boa até o final do ano, né? São 6 horas aqui eu tô gravando, não tem até o momento nenhuma outra novidade a respeito dos Bears. O boletim médico deve sair na quarta-feira, então eu avaliei aqui de acordo com o que a gente tem até o momento de San Francisco 49ers e Chicago Bears. Espero que você tenha gostado, acompanha nas redes, tamo junto por todo ano acompanhando o Chicago Bears, da Bears.